Boa noite, gente. Vamos iniciar nossa aula de economia. Hoje nós iremos ver o setor público da economia e nós iremos iniciar com o setor externo também da economia. Basicamente, a gente vai falar hoje do Estado e as suas funções. Boa noite, Messias. Sua função dentro da economia. Então, vamos colocar aqui. Nós iremos ver o setor externo, na verdade, aqui é setor público, deixa eu só ajeitar aqui que eu escrevi errado. O público, nós iremos ver ao crescimento da participação do Estado na economia, nós iremos ver as funções básicas do Estado, né, do setor público, um pouquinho da estrutura tributária e um pouco do conceito de déficit público de forma de financiamento desse déficit. Em relação ao setor externo, a gente vai o que é o setor externo propriamente dito e vamos ver um pouquinho da teoria da vantagem comparativa de Ricardo. Primeiro, o setor público. Primeiro, a gente tem que entender, que a gente viu na aula passada, mas vai ficar mais claro agora, a diferença entre Estado e governo. Quando a gente fala de Estado, a gente está falando da estrutura como um todo, do país, da estrutura de país. Caso, como é que funciona, como é regido o país, o que ele tem, quais são as condições econômicas que ele tem. Ele é regido por uma Constituição, eles têm normas e procedimentos. E quando a gente fala de governo, é quando ele traz um grupo de gestores traz um perfil de uso do Estado baseado nas no seu planejamento pré-estabelecido. Então, cada governo traz consigo um planejamento do que fazer com seus setores. Nós iremos ver um pouco desses setores. Cada governo, quando a gente está falando dos gestores eleitos pelo povo, que trazem toda aquela carga do planejamento que eles têm específico. Então, ele tem um viés do mercado, um viés da sociedade, como é as relações internacionais. Cada governo tem o seu método, o seu meio de fazer. Então, a gente vai perceber isso. Primeiramente, a gente percebe que o governo, o Estado, vou falar várias vezes Estado, e agora eu vou falar de governo. Nós percebemos o crescimento do setor público na economia, tradicionalmente, funcionando. Você consegue perceber. Alguns tópicos aqui estão digitados, né, para vocês perceberem, mas existem outros. Aqui nós temos quem avalia o crescimento da renda per capita. Então, o setor público que é responsável por fazer esse crescimento, ou gerar essa renda per capita. Né? Ele, geralmente, da demanda, ele vai gerar possibilidades, ou seja, ele tem como fazer as ações de lazer, educação superior, a medicina, enfim, tem todas as ações. Mudança tecnológica. Nós temos agora, recentemente, um contrato que vai ser sancionado pelo governo, aliás, está sendo ainda em negociação, sobre 5G, né? Tecnologia de internet. Tinha dois clientes, dois possíveis ofertantes, que é a China e outro é os Estados Unidos. Mudança populacional. Existem governos que fazem controle de natalidade. Outros querem incentivar o crescimento populacional. Efeito guerra, efeito pandemia. Também o Brasil recentemente fez mudança na Previdência Social. Então você percebe a presença do Estado na atividade econômica. Você percebe também quando o Estado ele quer fazer uma obra pública, ele contrata empresas privadas para executar essa obra. Daí você gera emprego, renda e tudo mais. Outro exemplo tem vários outros exemplos sobre o dólar. O dólar hoje está R$ 5,77. E aí o governo também tem ações, que a gente vai ver mais na frente, para controlar isso. Então, você vê
a presença do Estado, a presença do setor público na economia. Outra coisa que a gente precisa entender é que o Estado ele tem as suas funções básicas, aquelas funções que fazem com que haja o funcionamento ideal do setor público. E quando você percebe que alguns governos, algumas gestões, eles não desempenham bem esse papel, é porque algumas das funções básicas não são desempenhadas de forma eficiente. E aí a gente vai discutir elas agora. Que são essas funções? A função alocativa, que é a função que aloca recursos. Esses recursos que a gente viu na aula passada são os recursos que advêm dos impostos, né, da arrecadação pública. A função distributiva é a função de pegar esses recursos, pegar a renda do país e distribuir de forma equitativa, né, equilibrada. E a função estabilizadora, que é a função que o governo tem, ou o Estado tem, de controlar e coibir as imperfeições do mercado que o mercado traz, ou que o mercado sofre. Podemos dar um exemplo, um cartel, um monopólio privado também, como a gente viu na primeira unidade. O monopólio é uma forma de alguma empresa eliminar a livre concorrência. E toda vez que você elimina a livre concorrência, você está cometendo um delito, né? E o Estado tem a obrigação de buscar essa estabilidade. E aí a gente vai discutir o que é a função alocativa do governo. Ela está associada ao fornecimento de bens e serviços que não foram oferecidos pelo mercado. O que quer dizer isso? O Estado aloca de forma ótima ou de forma eficiente aqueles recursos que advêm de impostos. Quando ele recebe esses impostos, ele arrecada e ele devolve isso em formato de bens públicos. E bens públicos, o que são bens públicos? É aquilo que o Estado oferece para a sociedade, para a população. Mas o que é um bem público? Bem público é tudo aquilo, é um bem normal, ou seja, é um tipo de um bem, ele também tem uma utilidade e satisfaz as necessidades. As únicas diferenças são as características específicas de um bem público, que são elas. Primeira característica de um bem público é a gratuidade. Todo bem público, ele é gratuito. Quando a gente fala gratuito, eu quero dizer que você não desembolsa nenhum recurso financeiro para adquirir ou usufruí-lo. Mas a gente paga impostos de uma forma indireta. Isso. Você não paga no ato, mas você paga de outra forma. Você paga através de impostos. Esses impostos é quando o Estado aloca esses impostos que foram coletados para oferecer esse bem público, mas eles são gratuitos. Outra característica de um bem público é a não excludência. O que é não excludência? É que ele não exclui ninguém do usufruto desses bens. Quer dizer, a pessoa pode ser rica, pode ser pobre, pode ser residente do país, mas não brasileiro, e ele realmente vai fazer com que todo mundo usufrua. Se você tiver um carro importado, se uma pessoa for milionária, estiver na BR-232, na proximidade da Vitória de Santo Antão, e sofre um acidente, ele vai ser removido para o Hospital João Murilo, porque é um hospital público e um socorro é público. Ele não tem exclusividade, não exclui ninguém. Outra, e é mais moderna, outra característica do bem público é a questão da externalidade positiva. O que vem a ser externalidade? Externalidade é quando um bem, um agente econômico, aqueles que a gente já conhece, quais são os agentes econômicos? Consumidor e Estado. Quando um desses aí, ele fornece um bem para outro agente, sem que esse outro agente tenha solicitado, ele ganha esse bem, ele recebe esse bem. E esse bem público que foi fornecido por um agente econômico, ele tem que trazer benefícios para a população, para esse indivíduo que está recebendo.
Então, além de ele receber de uma forma que ele não tenha pedido, ele ainda por cima tem que ter uma positividade, ou seja, ele tem que ser positivo. O que quer dizer isso? Um exemplo que eu posso dar é que se você, por exemplo, colocar um poste na rua da sua casa para iluminar a sua casa e o caminho à casa, você vai beneficiar a si próprio, porém, você vai beneficiar a outras pessoas. Quando você beneficia outras pessoas, olha só, você está dando um poste, então você está dando iluminação e segurança para outras pessoas, e essas outras pessoas não pediram isso. E essa iluminação, ela é positiva. Logo, um bem público, ele é fornecido para a população e ele gera positividade, ele é positivo. Tá? Outras que a gente pode falar sobre bem público é o princípio da exclusão, quando você tem. Aqui são as características básicas do bem público. É o princípio da exclusão, é o princípio da rivalidade, o princípio do consumo coletivo e o bem que pode ser semi-público também. Tá? Isso é só para vocês entenderem qual é a função. Esses três aqui são os mais fortes para entender o que é um bem público. A função é a função distributiva, que é a função do Estado, que ele tem que utilizar esse recurso que advém de impostos de forma equitativa, ou seja, de forma eficiente. O Estado ele tem essa função de distribuir essa renda, essa condição de igualdade dentro do país. Uma das formas de fazer isso é a atribuição progressiva, a ação progressiva. Existem tributos que são progressivos. Quanto mais se ganha, mais se paga. Por exemplo, IPTU. Se você mora numa casa de menor tamanho, você paga menos IPTU do que quem mora numa mansão. Outra forma de você da função distributiva é quando o Estado ele subsidia alguma coisa para o consumidor de baixa renda. Por exemplo, a criação do BPC, o Bolsa Família, doação de cesta básica. Isso também é uma função básica do Estado. E, claro, os gastos públicos têm que ser feitos, construídos e pensados para o mais pobre. Né? Então, aí você tem uma lista de atribuições do Estado, do governo, para beneficiar os mais pobres, que é a função distributiva do governo. Os gastos públicos devem ser direcionados para aquela parte da população que é excluída via sistema de preço. Quer dizer, quando essa faixa da população não consegue ou não pode pagar por alguma coisa. Exemplo disso, a gente pode dizer educação. Todo mundo, as pessoas que não podem pagar uma escola particular, o Estado tem por obrigação fornecer educação gratuita. A outra função é a função estabilizadora, está relacionada com o papel do Estado na intervenção para diversas coisas. Ele tem que entrar com a estabilidade. Estabilidade, por exemplo, aqui, ó, eu falei, quando você tem um caso de desempregos, até botei a palavra errada, você tem, hoje nós temos cerca de 14 milhões e meio de empregados. Então, a partir do momento, vou botar aqui, a partir do momento que o Estado tem as pessoas desempregadas e desempregadas, o Estado tem a pura obrigação, que é a função básica do Estado, de estabilizar essa condição. Então, tem que buscar mecanismos de geração de emprego, para buscar a estabilidade desse emprego. Ele também vai usar alguns instrumentos de política para que isso também ocorra, além do Estado também coibir as imperfeições do tipo monopólio e cartel. Então, são as funções básicas do Estado. Tá ok? Vamos lá. Só explicando o que é externalidade. Externalidade é quando o agente econômico disponibiliza um bem a outro agente econômico, sem que este último tenha pedido. Estou digitando errado.
tenha pedido. Ele pode ser positivo ou negativo. Outro papel do Estado é a função do crescimento econômico. É um papel do Estado que ele tem que formar o capital dentro da economia. É um papel do Estado. Professor? Devido dessa forma. Então, aumenta a população. Oi. Professor, é Messias. Ô, professor, o senhor pode explicar, por favor, quando é positivo e quando é negativo? Posso, vou voltar lá. Vamos primeiro entender o que é uma externalidade de novo. Eu expliquei lá um pouco mais rápido, vamos explicar agora. Quando um agente econômico ele fornece um bem para outro agente econômico, e esse outro agente econômico nem pediu. Eu vou dar um exemplo mais prático, vocês são do interior, digamos que uma empresa privada resolva se instalar na sua cidade. Né? Então, ele está fornecendo. O que essa empresa está fornecendo para essa cidade, quando ela se instala lá? Quando uma empresa privada se instala, emprego. Se ele gera emprego, ele vai gerar renda. Não é isso? Como ele gera renda, por tabela vai gerar consumo. Consumo vai gerar, por exemplo, o retorno de impostos para a prefeitura. Ele vai gerar um maior consumo no mercado local. Veja o presente que a iniciativa privada deu para a comunidade, para a cidade. Isso é uma externalidade positiva, porque ele deu de presente não só estar presente, porque ele não está dando, estando na cidade, se instalando na cidade, ele não está dando nada a não ser emprego, renda, aumento do consumo da cidade. Isso chama-se externalidade positiva. Entendeu a externalidade positiva? Sim. Ô, professor. Oi, fale. Professor? É Urias. É por isso, professor, que muitas vezes até o município ele até dá isenção de imposto já para a empresa vir mesmo e gerar justamente essa mão de obra, né? Várias vezes, inclusive, tem cidade, tem município que fornece, que ele tira determinadas pessoas que moravam no local para ceder o local para o local. Acontece muito, mais do que a gente pensa. Entendeu isso? Como é que funciona? Porque ele traz um efeito, o efeito é cascata, um efeito positivo cascata. Porém, vou explicar, no mesmo tanto, eu vou explicar a externalidade negativa. Digamos que essa empresa se instalou na sua cidade, mas só que essa empresa, além de oferecer essas externalidades positivas, ela, dentro do seu processo de produção, ela gera, por exemplo, resíduos, resíduo líquido, sólido, lixo. E essa empresa despejar esse resíduo no rio da sua cidade. A próxima cidade vai ganhar o que de presente? Poluição. Isso também é uma externalidade. Vamos ver. A empresa privada, o setor privado, não deu de presente para a cidade vizinha, sem que essa cidade vizinha tenha pedido, não é verdade? Sim, é verdade. Então também é uma externalidade. Só que o efeito ele é positivo. Entendi. O que acontece é que os bens públicos, eles possuem externalidade positiva sempre. Instalação, digamos que o prefeito atua para prefeito nas suas cidades, são várias cidades que vocês são aí, né? Nós temos 16 alunos, e na sua cidade ele está prometendo fazer uma praça tipo que tenha um parque, né? Não é nem uma praça, um parque onde tenha vegetação, tenha praça de Cooper, tenha atendimento para as mulheres, para os idosos, para as crianças, tem uma série de ações sociais, ele vai entregar isso, uma promessa de entregar isso. O Estado, quando fornece um bem público,
esse bem, eles têm que possuir externalidade positiva. Quando o Estado fornece algo para a população, esse bem público, ele tem que trazer consigo uma externalidade positiva. Se ele traz externalidade negativa, ele não é um bem público. Então, não acontece nunca do Estado fornecer um bem que não tenha externalidade negativa. Nenhuma situação. Professor? Só quem oferece externalidade negativa é o setor industrial. Oi, Messias. No caso de uma usina de cana-de-açúcar, professor? É um setor privado. Então, é um agente econômico e não é o Estado. É um setor privado. O que a usina de açúcar dá de presente para a cidade? Além de emprego e renda, ele dá poluição. É justamente isso. Aí ela se torna exatamente positivo e negativo, professor? Ele pode dar positivo e negativo, sim. Mas eu gostei muito da análise de vocês dois, da percepção de vocês dois. O que vocês têm que perceber, que eu acho que ficou mais fácil para os outros que estão ouvindo nossa de vocês, é que quando o Estado fornece um bem público, em nenhuma circunstância o bem possui externalidade negativa. Só externalidade negativa é o setor privado ou a população. Por exemplo, você, ou Urias ou Messias, de repente, você vai fura um poço profundo e de repente causa um problema, sei lá, um problema no lençol freático. Tem gente que faz a bobagem de fazer uma fossa do lado de um poço artesiano. Um poço artesiano. Isso, tem gente que faz isso. E o que é que está fazendo? Eu, como pessoa física, estou dando de presente uma externalidade negativa. Aí eu quero fazer o bem e termino fazendo o mal. Então, só quem gera externalidade positiva, aliás, externalidade negativa, é o setor privado, ou pessoa física, ou consumidor, no próprio consumidor dá um para o outro, ou o setor da firma, ou as empresas. O setor público não. O setor público vai gerar sempre externalidade positiva. É bom para quem trabalha com política essa visão de externalidade positiva, além de ser um diálogo para você apresentar para as pessoas que ouvem e ouvem as propostas de um gestor, você tem que observar que se os bens que o Estado, que o município está oferecendo, ele traz externalidade positiva. Acontece, viu? O cara vai fazer uma coisa, por exemplo, a gente sabe que tem um histórico de o cara vai botar uma ponte, mas aqui não tem rio, mas o cara vai botar uma ponte. Qual a função? Aqui em Recife tem um viaduto que foi construído na década de 90, que acho que só passa 1% dos carros que se esperava. O lugar é tão ermo que não tem um benefício. Não tem nenhum benefício. Não teve benefício. Acontece. É muito raro, mas acontece. Existem externalidades, existem bens públicos que pode ser que não gere externalidade positiva, mas também não gera negativa. Não pode gerar externalidade negativa. Entenderam isso? Sim. Ok. Bom, já discutiu o que é o Estado, o crescimento da participação do Estado. Nós discutimos também as funções básicas do Estado e agora vamos entender o que é déficit e superávit. O que é déficit? Déficit é quando o Estado arrecada. Vamos lá. Quando o Estado arrecada impostos, ele tem um saldo positivo, a entrada de recurso financeiro. Quando o Estado gasta, investe com obras públicas, com pagamento de salário, uma série de coisas, ou seja, os gastos públicos é a saída. Então, uma entrada, outra saída. Quando o saldo é positivo, ou seja, você arrecada mais do que gasta, o Estado gerou superávit. O que é superávit? É o saldo positivo. Vocês entendem isso? Todo mundo entende isso? Quem não entendeu? Sim, para mim, claro. Para mim é novo, professor. Pronto. O Estado, o município arrecada os impostos.
Quando arrecada impostos, então está entrando saldo positivo, está entrando recurso financeiro. Vou pegar exemplo com vocês. Digamos que vocês recebem salários. Todo mundo recebe salário, mesada, recebe, todo mundo aqui recebe recurso financeiro. Essa entrada de recurso é o saldo positivo. Logo em seguida, você tem uma lista de afazeres, de pagamentos. Tem que pagar a faculdade, tem que pagar a internet, tem que pagar a comida, tem que pagar o meu cartão que eu comprei roupa. Aí quando você vai ver, se sobrar dinheiro, o saldo que você tinha positivo, que é o salário, que é a renda, abatendo os seus gastos, se sobrar dinheiro, o nome disso é superávit. Ficou mais fácil agora, Messias, de entender? Sim, professor. Beleza. Quando esse saldo é negativo, ou seja, quando o Estado gasta mais do que arrecada, chama-se déficit público. Ou seja, o Estado teve uma previsão orçamentária no valor, só que os gastos públicos superaram as entradas. E a isso ser chamado de déficit público. Esse déficit público, posso dizer para vocês, nem na contabilidade, na ciência, com ciências contábeis, não pode haver saldo negativo, não pode haver saldo. Na verdade, não pode nem haver saldo. Porque quando o Estado tem um saldo negativo, ele precisa cobrir esse valor negativo. Ele precisa compensar esse valor negativo. Porque todo ano, um Estado, um município, um país, tem que fechar o saldo em zero. O que quer dizer isso? O valor da entrada tem que ser igual ao valor da saída. Tá certo? Esse saldo tem que ser zerado. Ou seja, o gasto, a arrecadação tem que ser igual ao gasto. Se o saldo ele é superavitário, ou seja, sobrou dinheiro, o Estado tem que obrigatoriamente fazer um investimento para alguma coisa com aquele recurso, para zerar. Que ele coloque ele para ser usado no próximo ano, mas ele precisa gerar um documento para zerar aquele valor de sobra. Quando o saldo é negativo, tem que se cobrir essa diferença. Quais são as formas de cobrir essa diferença? Primeiro aqui, emissão de moeda. Uma das formas é quando o Estado emite moeda. A gente tem um exemplo recente, o Brasil tem todos os exemplos, está ficando muito fácil, que a boa parte dos exemplos estão acontecendo agora. Depois de muitos anos, o governo resolveu emitir a cédula de R$200. Quando ele emite essa moeda de R$200, você está botando mais dinheiro na economia. Problema que essa forma de emitir moeda, você gera inflação. O que gera inflação? Você tem uma diminuição do poder aquisitivo, porque a moeda perde valor de compra. A gente não está sentindo isso agora, mas vai sentindo no curto prazo. Segunda forma, que é a outra forma que o governo atual está intencionado em fazer, é o aumento de impostos. Porque quando ele aumenta impostos, ele cobre o saldo negativo. Fala de Paulo Guedes de sexta-feira foi. Terça-feira será votado, está sendo votado hoje, se não já foi votado, o veto do presidente contra a desoneração da folha de pagamento. Os empresários, nesse tempo de pandemia, quando baixou a sua demanda, ou seja, o lucro vai diminuir, eles iam demitir pessoas. O que o governo fez por obrigação, inclusive constitucional? Ele criou mecanismos para que isso não... Um dos mecanismos criados foi que eles foram desonerados. Eles não vão pagar determinados impostos ao governo. Logo, o governo passou a ter menos impostos, menor arrecadação. E as empresas, por gastarem menos, eles não vão sentir tanto a queda da demanda e eles mantêm o emprego, que é uma contrapartida. Eu desonero você aqui, mas você não desemprega ali. Mas só que o governo, o Paulo Guedes, sexta-feira, que para desonerar, para manter a desoneração da folha de pagamento, tem que se criar uma nova fonte de tributo. E ele já gerindo o imposto que ele não quer chamar de CPMF, mas é uma espécie de CPMF, que é o imposto sobre operações
digitais. Ou seja, quem aqui compra na internet? Eu Boa costumo parte de comprar, nós, né? Pois é, que a gente costuma comprar. E esse seria esse imposto um imposto em cima de toda a movimentação que se faz pela internet. Aí eu pergunto, o saque Banco 24 horas é um saque pela internet? Também. Então, todo saque que você faz que não seja na boca do caixa seria tributado. É uma forma de cobrir o saldo negativo. Tá? E outra, que é a mais usada, gente, é a emissão de títulos públicos. O que vem a ser isso? É quando o Estado pega esse saldo negativo que ele tem, nem usa o primeiro, nem usa o segundo para fechar o saldo. Ele emite o valor em forma de papéis, títulos, um documento dizendo: quem me empresta dinheiro vai receber daqui a um ano o dinheiro que me emprestou mais os juros, que é a taxa Selic. Aí chama-se títulos da dívida pública, ou seja, um documento que é para zerar o saldo da dívida pública. Tá? Quando o governo faz isso, ele está botando no mercado papéis para que haja a cobertura dessa dívida pública. Tá certo? Todos entenderam essa parte? Esses títulos, eles são utilizados também por outra forma, que é uma política monetária, que eu vou falar mais na frente. Mas eu vou antecipar aqui para comentar lá na frente. Quando o governo pega, digamos, vamos dizer que o governo federal fechou, sim, e o nome disso para estados e municípios é precatório, tá? Quando o Estado, digamos que o governo brasileiro vai fechar com 100 milhões de reais de saldo negativo. Então, ele vai pegar um título de 100 milhões de reais e colocar no mercado para ser comprado. Porque ele pega esse dinheiro e fecha o caixa dele. Primeira entidade a comprar esses títulos são os bancos comerciais. Por quê? Os bancos comerciais são concessões públicas. Eles têm a obrigação de fazer isto. Como eles têm a obrigação de fazer isso, parte desses títulos eles são distribuídos com os bancos comerciais, o Bradesco, o Itaú, o Santander da vida. Eles são obrigados a comprar parte dessa dívida. Qual é o efeito disso? É que esses bancos comerciais, eles têm dinheiro para emprestar para ganhar mais dinheiro. Eles pegam esse dinheiro e eles emprestam. Quando eles são obrigados a pegar parte desse dinheiro para comprar título da dívida do governo, ele diminui o volume de dinheiro que ele tem para emprestar. Logo, o dinheiro que lhe sobra, ele aumenta a taxa de juros. Então, toda vez que o governo coloca título da dívida pública, ele está tirando dinheiro, diminuindo a liquidez da economia, o volume de dinheiro de circulação de moeda. Que é, simplificando, o governo, quando bota título da dívida pública, ele está tirando da economia dinheiro em circulação. Ele tira dinheiro em circulação, o dinheiro fica parado, retido em formato de papel. E esses títulos, esse déficit público, ele pode gerar ou não inflação. E aqui tem uma questão que a gente vai... Eu não quero botar essa questão, não. Eu vou deixar essa questão para futuro para vocês. Rapidamente, eu vou falar para vocês sobre a estrutura tributária. Eu vou deixar aqui, eu não vou muito exigir isso, mas eu vou deixar para vocês entenderem. Enfim, alguém tiver dúvida, a gente depois explica. Alguns princípios existem em cima da estrutura tributária. Na estrutura tributária, você tem os princípios de neutralidade, porque tem imposto que não altera o preço. Tá? A equidade, que ele é justo para ambos. Tem o princípio do benefício, né? Porque o indivíduo não pagaria o tributo para igualar o preço do serviço recebido pelo benefício. Tá? Tem esse e tem mais, continuando a equidade, você tem o princípio da equidade, né? Que é a maneira pela qual esses tributos eles gerariam igualdade, que é uma função básica do Estado, né? Eu falei para vocês que é a função distributiva. Tem o princípio da capacidade de pagamento,
que é quando o Estado ele cobra das pessoas valores pela sua renda e não cobra quando essa renda é abaixo de um determinado valor que ele estabelecer. Ou seja, quem recebe um salário até um determinado é isento de imposto de renda, por exemplo, que é o princípio da capacidade de pagamento. Porque entende-se que quem recebe até tal valor não tem a capacidade de pagamento e subsistência apenas. Só para a gente entender um pouquinho dos impostos que aqui existem, né? Existem os impostos progressivos e regressivos e proporcionais, que são chamados neutros. Aqui você tem os regressivos, o proporcional, ou seja, os neutros, né, que tanto faz, a tributária não altera, e tem um progressivo. E aqui você tem alguns exemplos dele. Então, é só para a gente ter conhecimento dos impostos. Agora é o seguinte, qual é o efeito da política tributária na atividade econômica? Isso que interessa para vocês. Existem impostos que incidem direto na renda das pessoas. O imposto de renda é um exemplo. Aumentou o imposto de renda, diminui a nossa renda. Ele vai interferir diretamente na renda. Se ele interfere na renda, ele vai interferir no consumo. Olha o Estado aí participando da atividade econômica. Existem os impostos indiretos, que eles vão incidem pelo preço da mercadoria. Logo, você vai pagar imposto maior ou menor na medida que você escolhe um produto mais caro. Mas é a mesma coisa, o imposto é o mesmo, é 12% de ICMS, por exemplo. Na estrutura tributária progressiva, ela vai incidir a política, ela vai incidir exatamente na capacidade da produção de renda. Quando o imposto é progressivo, ele vai aumentar na medida que se aumenta a renda, ou na medida que se aumenta o patrimônio. Aqui eu posso dar o exemplo, além do imposto de renda, o IPTU. Existe a regressiva. Não existe aqui no Brasil, tá? Quanto maior a renda, menor a tributação em proporção de renda. Não existe esse aqui diretamente no Brasil. E aqui existe o imposto neutro, né, que todo mundo tem imposto, tá? Que é o ICMS, por exemplo. O ISS, que é o mesmo também, porque o município recebe o ISS. Aqui eu estou explicando a vocês o que é o déficit público, tá? Explicando aqui direitinho o que cada um é. Eu já expliquei para vocês. Déficit público ele é dividido em o total primário, ou seja, aquele que você não colocou ainda os juros, tem o operacional, que é aquele que é quase o final, e aquele caixa, que tem a ver com a capacidade dele do Estado ter volume financeiro para utilizar. Por que eu apresentei os conceitos de déficit público? Porque, segundo Keynes, que eu falei nas aulas passadas, o economista que criou a macroeconomia, ele diz o seguinte: o Estado tem a obrigação de se endividar para proporcionar o bem-estar social. Se ele está dizendo que o Estado é obrigado a gastar mais do que deve, mais do que arrecada, para trazer o bem-estar da população, sendo assim, todo Estado que pensa no social, ele vai gerar déficit público. Porque, se veja bem, alguém aqui assistiu o filme A Lista de Schindler? Alguém de vocês já assistiu esse filme? Só Alisson, Gabriel. Ainda não, professor. Disseram que era muito bom, mas não pouca tive gente essa assistiu. oportunidade. Ele é muito bom. Eu vou dizer para vocês, não vou dar spoiler, vou só dizer a ideia. É que um empresário que ganhava dinheiro com os judeus resolveu ajudar os judeus. E lá pela estante você vai entender os motivos. Você vai entender o motivo lá pela estante. Lá, quem assistiu o filme que vai entender. E aí ele começa a ajudar os judeus a se salvarem, porque eles estavam morrendo. Obviamente a gente sabe da história, essa história nevasta do Holocausto. E aí, o que acontece? Quando ele salva, ele pega todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio e gasta com esse para salvar os judeus. Ele sai libertando, pagando
passagem, pagando pessoas para atravessar, enfim, ele gasta o dinheiro dele para várias pessoas. No final do filme, quando ele libera o último trem com um monte de judeus, ele olha para um anel que está de ouro que está no dedo dele e diz: eu poderia ter salvo mais judeus com esse anel. Por que eu estou dizendo isso? O Estado, se ele gera superávit, quer dizer que ele não gastou o suficiente com o público, porque com a população, porque ele sobrou dinheiro, podia ter gasto com as pessoas, com alguma obra pública, com alguma ação pública, com alguma coisa para a população. Logo, se o Estado gerar superávit, ele não está sendo eficiente. Ao contrário do que a gente pensa. Então quer dizer que o Estado que gera superávit, ele não é eficiente. Não, porque ele não gastou com a população. Agora, vamos lá. Economicamente, ele é um Estado que gerou superávit, ou seja, o dinheiro é muito, vamos dizer, competente. Competente economicamente, mas socialmente não, porque deixou de gastar com a população. Subentende que um país que pensa no social, ele vai sempre gerar déficit público. Só para a gente entender que o déficit público é exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. O déficit normal, ele é o déficit, que é a diferença entre entrada e saída de gastos, né? Arrecadação menos os gastos públicos, mais os juros, mais a correção monetária e mais o câmbio. Porque o Estado, e eu vou apresentar isso mais na frente para vocês, que eu acho que nem vai dar tempo, o Estado, ele tem dívidas em reais e em moeda estrangeira. Se o dólar aumenta, minha gente, eu vou falar isso mais na frente, talvez nem dê tempo hoje, se o dólar aumenta, sabe o que quer dizer? A dívida também aumenta, que é a dívida em dólar. Cada vez que o dólar aumenta, a dívida também aumenta. Imagina o seguinte, digamos que o Brasil esteja devendo um bilhão de dólares. 1 bilhão é muito. Mas vamos lá. 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Quando o dólar era 5, ele devia 50 milhões de dólares. Se o dólar passou para 6, ele vai aumentar mais 10 milhões de dólares. De reais. Ele aumenta, porque ele vai depender do câmbio. Tá? Então, o déficit real nominal, ele é a composição de arrecadação, menos gasto, mais os juros da dívida interna, que é aquilo que os juros que ele paga. Lembra que eu falei agora para vocês? Ele gera papel da dívida pública e diz o seguinte: daqui a um ano eu devolvo o seu dinheiro mais os juros. Esse juros está contando para o próximo ano. Então, olha só, arrecadei esse ano, menos o que eu gastei, aí eu vou somar a essa diferença. Eu vou tirar desse saldo. Vou tirar os juros que eu devo, eu vou tirar a correção monetária e vou tirar o valor do câmbio. Então, o saldo do governo fica negativo e muito. E ele vai gerar, de novo, o título da dívida pública para cobrir um efeito cascata. Eu falei isso, por que aqui 2 vezes? Eu acho que eu botei um meio errado. Eu não estou passando isso aqui que não vai cair, não, viu, gente? Eu acho que não vai dar tempo. Deixa eu ver se vai dar tempo de eu finalizar o material para vocês. Vai dar tempo. Tudo certo? Tem alguma dúvida sobre o setor público da economia, gente? Ô, professor, o senhor falou agora sobre... Ô, professor, o senhor falou agora sobre essa dívida. É o que chama de FMI, não? Quando ele está devendo ao FMI... FMI? Sim. Não, veja só. FMI é um dos órgãos que fomentam... É um dos. O Brasil, por exemplo, ele já pediu dinheiro ao FMI. É como se fosse... Pensa assim, você vai no banco, você tem um banco tal, e você deve cheque especial. Certo. Você só paga se você usar. Isso é o empréstimo ao FMI. Lula quitou no seu último ano de mandato. Fernando Henrique fez um empréstimo de 34 bilhões de dólares, está lá disponível para ser usado,
o governo de Lula não usou. Que, aliás, quitou. O governo Fernando Henrique depois tentou usar, o governo começou a fazer manutenção, e quando foi no último ano do governo de Lula, ele quitou essa dívida. Mas a dívida externa é uma dívida, eu chamo de herança maldita. Ela vem desde Dom Pedro I, quando construiu o Porto de Santos, para você ter ideia. Um pouco de medo de exagerar, mas a dívida vem daí. Tá certo? A dívida da época essa das herança cavernas. maldita, ela é tipo isso. Tipo isso. Então, a dívida externa, a tão falada, a tão discutida, ela é uma herança maldita. Ela é uma herança de governos e governos e governos. Foi aumentada. A dívida externa, ela aumentou efetivamente na época da ditadura. O governo, quando estava na mão dos militares, eles investiram muito em crescimento econômico. Então, ele aumentou o parque industrial em 73, quando o Brasil teve o crescimento, o milagre econômico em 73, o ano que eu nasci. Mas quem financiou isso foi uma dívida que o país fez para que isso acontecesse. Essa herança, ela foi potencializada em todo o período militar. Quando a gente pensa que o governo militar foi um governo positivo em algumas coisas, economicamente ele não foi, não. Onde se aumentou muito, mas muito a dívida pública. A dívida externa aumentou-se muito. A dívida interna foi absurdamente potencializada. Então, deixou estados e municípios fragilizados demais. Fechamos. Alguma dúvida mais sobre o setor público? Pode perguntar, senão passa para o outro ponto. Acredito que não precisa. Eu vou encerrar a primeira parte. Vai. Professor? Oi, diga, Bruno. Bruno. O professor, veja, quando eu não tinha muito conhecimento, eu ficava pensando no seguinte: se está faltando dinheiro para a população, o governo poderia muito bem emitir dinheiro na Casa da Moeda e distribuir para as pessoas. Só que aí, conforme o senhor falou aí, né, o dinheiro vai perdendo o seu valor. Pois é. Agora, existe uma situação seguinte: na época da Copa do Mundo, teve aquela lei geral da Copa. Aconteceu isso de ser emitido dinheiro para ser usado justamente para aquela lei, para a construção do estádio de futebol e toda a acessibilidade que a Copa não, exigiu. porque assim, eu vou dizer para você, Bruno, e para todos vocês. A quantidade de moeda em circulação no país, ela é constante. Ela é fixa, ela não aumenta nem diminui, para que não se perca o valor do poder de compra da moeda. Vou dar um exemplo para você. Recentemente, anteontem, foi domingo, sábado ou domingo, um único apostador ganhou 53 milhões de reais na Mega Sena. Então surgiu um novo milionário. Confere? Todo mundo entendeu que surgiu um novo milionário? Sim, sim. Para essa pessoa ser milionário, outras tantas ficaram pobres. O dinheiro só mudou de mão. Quantos de vocês apostou? Quem jogou na Mega Sena? Está aqui do grupo. Então ninguém aqui ficou rico, ninguém aqui transferiu o seu dinheiro para essa pessoa que ganhou. Entendeu que o dinheiro, ele simplesmente mudou de mão. Ele mudou de mão. Ele não foi gerado um novo valor de pagar para esse novo milionário. Simplesmente as pessoas apostaram, tiraram parte da sua renda e empobreceram o valor da aposta, que só uma pessoa ganhou neste caso. Então, o dinheiro ele não é criado para isso. No caso, quem pagou foram os apostadores, né, professor? Os apostadores ficaram o valor da aposta mais pobre. Isso. Eu não sei nem quanto é a aposta. A aposta é quanto? 4,50, né? Inicialmente então você joga 4,50 e não ganhou. Você ficou 4,50 mais pobre. Esse dinheiro mudou de mão. Só isso. Não existe, não foi gerado um novo dinheiro na Casa da Moeda para pagar esses 53 milhões de dólares. Professor?
Não foi gerado. Eu disse, não foi. Messias, ô professor, então, de acordo com a nota nova de R$ 200, acredita-se que outras notas deixará de circular? Sim, sim. Sim, com certeza. Ele já fez isso. Foi feito isso. Ele foi retirando. Por exemplo, uma nota de R$ 50 que estava ruim. Aí juntou 4, ele já não botou essas 4 em circulação, ele botou uma de 200. Uma nota de R$ 20, ele juntou 10 e emitiu uma de... Todo esse controle eles têm lá. Eles têm esse controle. Entendeu? Certas moedas. E outra coisa, moeda de 1 centavo, de 5 centavos e de 10 centavos. A de 1 centavo não mais circula. Não mais circula. A de 5 centavos não mais circula. Ninguém vê mais por aí a de 1 nem de 5 centavos. Ela não saiu de circulação. O problema é que ela não tem. Então, quando ele junta isso, ele diz, olha, eu posso gerar quantos milhões de reais em moeda. Vamos gerar quanto? Vamos dividir entre R$ 2, R$ 5, R$ 10, 20, 50 e 100. Agora ele fez isso botando a de 200. Ele distribuiu de novo. Como a moeda 200, a cédula de 200 é nova, ele deu foco na de 200. Entendido? Agora sim, né, professor? É uma nota muito pesada, né? R$ 200 é uma nota muito grande, é uma nota muito pesada. O comércio vai sentir um bocado. É como você falou, agora não. Mas a curto prazo vai sentir. Exatamente. Vai acontecendo no curto, médio prazo, vai sentir. A questão dessa nova moeda, ela tem outras funcionalidades. É a questão do volume mesmo. Sabe? A questão do volume, de você ter uma negociação, um volume de moeda menor. Né? A tendência do futuro próximo é não se operacionalizar com moeda de papel, dinheiro físico, só dinheiro online. Por exemplo, o Pix agora ele vai acabar mais ou menos, no mínimo 50% de moeda de circulação. Você vai estar com o seu celular ou você vai estar de boca dizendo assim, ó, meu código é tal. Aí você digita a sua senha, você comprou alguma coisa. Ou transfere dinheiro, você não vai ter mais dinheiro em espécie. Gerido, concordo que a de R$ 200 ainda tem um poder de compra acanhado. Acanhado porque ninguém tem. Quem tem troco para R$ 200? Quem tem troco para R$ 200 hoje? Depende se for muito próximo disso 200, né? É tipo isso. Hoje vocês participaram bem pra caramba, viu? Gostei muito. Deixei uma atividadezinha lá. Oi, fala, Alisson. É que nem aquela história que você falou, né? Esse peso da moeda aí. Por exemplo, para o mercado, né? O pessoal lá que trabalha com comércio, essa questão de troco fica meio difícil, né? Tem um troco para R$ 200, né? Mas assim, em contrapartida, a quem é aquela pessoa que, por exemplo, que anda com muito dinheiro, né? Faz negociação, ou sei lá, pensa fazer outra coisa, é bem melhor para ele, né? Anda com bem menos cédula. Sim, exatamente. Assim, tecnicamente, vai ser bom para alguns setores. Talvez tenha sido pensado isso, que alguns setores vão ser privilegiados. De um modo geral, pronto, me diga uma coisa, qual o pobre que vai ver essa cédula? Quando é que um pobre vai ver uma cédula dessa? Me diz. Vai demorar, viu? Eu mesmo não vi ainda. Vai demorar. Eu nem sei se eu vou ver. Ó, Bruno já viu duas, ó. Bruno já viu logo duas, ó. Professor, dois, né? mas ele só viu, né? Então ele pegou na nota. Essa nota era dele. Não, ele está dizendo, são dois que nunca viram. Eu também nunca vi, não. Eu vi o Lobo sim. Guará, domingo. Falando em moeda de 5 centavos. É mais fácil ver o Lobo Guará no meio das canas aí, a gente subindo para as praias aí e vir atravessar a pista. Mais fácil. Falando em moeda de 5 centavos, eu acabei juntando aqui, sabe, professor, um miaeiro. Toda vez que eu vinha das compras, da rua, botava moeda no bolso e acabava juntando. E sempre que eu precisava, eu ia lá, comprar um pão, um negócio, ia lá nesse miaeiro meu. E acabou ficando só a moeda de 5 centavos. Não sei se eu ver aqui, tem tanta moeda de 5 centavos. Se você pegar esse negocinho dessa moedinha e levar para Caixa Econômica, ele que dá na hora. Troca todinho. Deixa eu cancelar aqui a nossa aula, quer dizer, tirar a gravação.